Bom dia a todos. Eu acho até engraçado na internet. Às vezes você entra lá no Facebook, aí tá lá. Ai, crie seu story, seus amigos querem saber o que está acontecendo com você. Graças a Deus eu estou bem, maravilhosamente bem. Agradecendo a Deus por esse dia. Agradecendo a Deus por ele me fazer enxergar coisas que eu não enxergava. E agora eu enxergo, graças a Deus, porque ele me abriu os olhos. Eu não quero falar mal de ninguém, eu não gosto de falar mal de ninguém, eu gosto de ser feliz, de tratar as pessoas bem, eu gosto de ter carinho, de ter amor pelo próximo. Eu me sinto bem assim. Cada um se sente bem de uma forma. Eu me sinto bem assim. Eu prefiro fazer o bem do que fazer o mal. Só que, às vezes, você está fazendo o bem e você é muito confundida. E chegou um momento que eu achei que eu estava no chão, que eu não tinha mais força para me levantar. E veio esse problema no meu rim, e essas dores, e eu acabada sofrendo, sabe? Desesperada, querendo, na verdade, até dar um. Você pensa até em dar fim na vida, porque eu falei, meu Deus, eu não tô prestando para mais nada. E de repente, Deus me acorda e Deus me mostra o que eu tenho que fazer. E sabe minhas plantinhas aqui fora? Eu vou lá fora, é um quintal simples, que com certeza para muitos é um quintal feio, bagunçado, sujo, desorganizado, mas é meu mundo, é minhas plantas, é o que eu gosto, entendeu? E eu sempre Deus colocava assim, Deus faz, eu olho para minhas plantas, eu olho para o quintal, é naquele desespero, naquela angústia, naquela tristeza, sabe? Você vê as pessoas que você ama se afastarem de você, é tão ruim, dói tanto, e Deus sabe disso que dói, Deus sabe. Mas ao mesmo tempo Deus consola a gente, e Deus colocou na minha vida meu esposo, que tem ficado do meu lado o tempo todo ele fica do meu lado. Ele que esteve do meu lado em todos os momentos que eu mais precisei. E Deus é o principal de todos na minha vida. Se eu tendo Deus na minha vida, não preciso de mais nada, porque o resto Deus complementa, está tudo na mão de Deus. Entendeu? Então, quem tentou me derrubar, eu agradeço. Eu agradeço de coração, de todo o meu coração, que Deus abençoe cada uma dessas pessoas. Quem ficou falando mal de mim pelas costas, que Deus abençoe. Nossa, me doeu, doeu. Agora não dói mais. Nem um pouquinho. Você acredita? Deus limpou a angústia do meu coração. Deus limpou a tristeza do meu coração. Deus limpou a minha mente. E eu não sou pior que ninguém. Ninguém. E se for analisar, todos nós somos iguais perante Deus. E Deus que é o dono da vida. E sempre quando eu vou no meu quintal, e sempre eu olho assim, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu olho, aí Deus fala assim para mim no meu coração, tem ouro nesse quintal. Aí eu penso, tem ouro nesse quintal? Como tem ouro nesse quintal? Aí Deus fala no meu coração, nesse quintal tem uma coisa que você não descobriu ainda. E realmente, eu ainda não descobri. Mas eu já senti que tem. Eu não sei o quê. Agora, hoje, eu dormi depois de muitas noites sem dormir, muitas noites chorando, angustiada, triste, que ou coisa ruim, a gente se sentir triste, angustiada, rejeitada, é ruim. Mas se Deus, Jesus Cristo foi rejeitado por mim, foi rejeitado por nós, ele sofreu, né, por nós. Quem sou eu que não posso sofrer um pouquinho? Quem sou eu que não posso ter uma pedra no rim? Quem sou eu que não posso ter um problema com a cirurgia? Quem sou eu que não posso ter um problema de saúde? Se eu tenho um Deus que cuida de mim, se eu tenho um Deus que cuida de mim, eu não preciso de mais nada. Portanto, quem tentou me derrubar não foi porque quis. Não foi porque quis tentar me derrubar, não foi de propósito. Foi porque deixou
o inimigo entrar na vida da pessoa e fazer, ao invés de pedir a direção de Deus, quis resolver a situação achando que estava fazendo bem e não estava fazendo mal. É a história que eu falo, que eu acho linda essa história. Que um dia o homem estava orando, eu amo essa história. E ele estava orando e ele pediu para Deus: Deus, me dá uma flor e uma borboleta. Uma flor e uma borboleta. A flor é bonita, a borboleta é bonita. Aí Deus deu para ele uma larva e um cacto. E ele não entendeu. E para mim foi o que aconteceu comigo também. E ele não entendeu que Deus deu a larva e o cacto. Só que passou o tempo, mesmo assim ele cuidou da larva e cuidou do cacto. Ele não jogou fora, ele cuidou com amor e carinho. E o que aconteceu? O cacto deu uma linda flor, porque a flor do cacto é lindíssima. E a larva virou uma linda borboleta. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre pedindo para Deus, pedindo a Deus, para Deus mudar minha vida, para Deus me fazer entender as coisas, para Deus me mostrar algo. E de repente, acho que esse tempo todo, eu estava com a larva e com o cacto. E agora, o meu cacto floresceu e a larva virou a borboleta. E eu agradeço muito a Deus. E de coração, gente, eu estou um pouco afastada por causa do meu problema de saúde, mas que eu fiquei muito tempo, desde o dia da minha cirurgia, que eu tive diarreia, assim, sem brincadeira nenhuma, de chegar ao banheiro 10 vezes no dia. Não consegui comer nada. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque como que você vai ficar de uma quinta-feira? Ontem foi o único dia que eu não fui no banheiro. E como que eu fiquei de quinta-feira, dia 14, até anteontem, gente, no banheiro? Eu fiquei numa situação que as minhas coxas, assim, a coxa que a gente senta na privada, a coxa onde a gente senta na privada, gente, ficou tão dolorida, que eu tava com trauma de uma privada. Tava com trauma de sentar. Eu fiz a cirurgia, no dia que eu fiz a cirurgia, 2 dias após a cirurgia, eu fiquei sem dor. Mas eu fiquei tantos meses com dores tão intensas que eu me traumatizei e para me dar um passo, para mim ir no banheiro, qualquer coisa, nem estava doendo, eu estava gritando, como se eu estivesse morrendo com a dor física. E eu não estava, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu falava pro meu marido, não está doendo. Aí eu ia fazer xixi, aquele medo, aquela dor insuportável por causa do Projota. Não, mas não tá doendo. 2 dias depois aí começou a diarreia. Cheguei até a emagrecer 6 quilos, que só diarreia sem comer. Eu falei, ai, até um monjaro Deus me deu de graça, né? Nem tô precisando pagar, graças a Deus. Mas eu agradeço muito a Deus, gente. Foi umas coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida. Maravilhosa. E olha que todo mundo me virou, a maioria, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas viraram as costas para mim. E eu vou falar uma coisa, gente, é ruim. É ruim. É tão triste você se sentir rejeitada. Meu Deus do céu. Eu errei, eu erro? Sim, mas todo mundo erra. Aquele que não errar, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas todo mundo erra. Eu sei de tantas coisas, eu fico, sabe o que eu faço? Entrego na mão de Deus. Fico com a minha língua calada, apesar de eu ter uma fama de ser fofoqueira, gente. Eu tenho uma fama de ser fofoqueira. Então, eu ando tão de um jeito que quando as pessoas falam as coisas pra mim, eu já fico quieta, calada. Mas eu tô com fama de ser fofoqueira, assim, na minha família. Dentro da minha família. Mas tá tudo na mão de Deus. Acho que a fofoca até que serviu pra alguma coisa, ser fofoqueira, né? Acho que sim, né? Gente, tenha um bom dia, Deus abençoe. Agora eu vou fazer uma coisa que o Senhor me mostrou hoje. Eu já orei, já senti a presença de Deus. Agora eu vou fazer uma coisa que o Senhor me mostrou hoje, que é surpresa. Depois eu mostro o que é.
Bom dia a todos, bom dia a todos, beijo, Deus abençoe, tenha um lindo dia, cheio de amor e paz. E eu não quero mais postar coisas ruins, eu quero postar coisas boas, porque quando eu precisei na internet, eu fiquei procurando coisas boas, palavras de para me levantar, para me erguer, mas aquilo, e eu fiquei doente, fiquei aqui de cama, sem trabalhar, sem nada, gritando aqui em cima do sofá. Às vezes eu não conseguia nem subir para ir tomar banho. Gente, como eu sofri. Mas, graças a Deus, esse sofrimento se tornou, sabe no quê? Vitória! Vitória! Glória a Deus, graças a Deus, vitória! Aleluia, glória a Deus. O Deus que eu sirvo e que eu conheço é o Deus que todos servem, que fala, que conhece, conhece. É o mesmo, gente, ele não é diferente. E o que Deus faz para um, ele faz para todos. Obrigada, Senhor. Que o Senhor me dê um bom dia. Que o Senhor me dê sabedoria de Deus. Que o Senhor coloque sempre as palavras certas na minha boca. Que o Senhor permita que eu não fique magoando as pessoas. Porque é muito ruim ser magoado. Muito ruim. Mas eu agradeço, Senhor. Para mim, foi uma lição de vida. Eu agradeço. É que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, ou os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, não sei como que eu estou me pronunciando certo, correto. Mas digo assim, Deus, ele leva a gente por um caminho que ele sabe onde vai dar. Ele sabe onde você vai chegar. E Deus sabia. Com certeza, a história da minha vida, quem escreveu foi Deus. E ele sabe onde eu vou chegar. E é vitória. Eu profetizo vitória. Eu profetizo vitória, porque se Deus agora está dentro de mim, se ele cresceu agora dentro de mim, vai aparecer Deus na minha vida. Eu sou uma luz também nas trevas, eu sou um pinguinho de luz, porque o Senhor está na minha vida. Porque se Deus não estivesse na minha vida, eu não sou nada sem Deus, nada. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter carro, eu posso ter casa, eu posso ter uma conta bancária lotada de coisa, eu posso ter status, mas para Deus, se eu não tiver Deus, eu não sou nada. E a minha vida agora importa para Deus. Eu agradeço a Deus o marido que Ele me deu, a família que Ele me deu. Eu amo a minha família, mas eu estou no meu cantinho, Senhor. Até o dia que o Senhor agir. Estou esperando a ação do Senhor. Estou esperando o Senhor entrar com providência, porque é Deus que entra com providência. É Deus que entra, eu creio, em nome de Jesus. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, nada posso fazer. Mas pelo menos Deus tirou de mim angústia, medo, aquela fraqueza, sabe? Deus tirou de mim as coisas que eu ficava pensando, eu falava para meu marido, eu falava para ele, meu Deus, realmente parece que o mundo não pode estar errado, errada sou eu, o mundo não está errado. Porque viraram as pessoas que eu nem imaginava ficaram contra mim, as pessoas que eu achava que sempre estavam do meu lado, se viraram contra mim. Eu falei, meu Deus, eu estou errada. E aí chegou uma hora que eu estava tão cansada que eu falei, Deus, o que eu faço? Eu não presto mais para nada. Minha vida acabou. E depois, Deus me mostrou totalmente o contrário. Totalmente o contrário. A vitória é daqueles que o adorar. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, a vitória do Senhor é certa, aleluia. Glória a Deus, a vitória do Senhor é certa. Louvado seja Deus, eu não sei nem cantar, gente, mas... Beijo! Deus abençoe, que o nosso Deus reine na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, que Ele esteja à frente de tudo. Amém.